significa fundo de pasto? É aquela área, né, que não é cercada, é livre, que é onde a criação pasta, né? É ali a área que a gente reconheceu como fundo de pasto. Uma área coletiva e ela deve permanecer aberta, deve não ser cercada e aonde ali é o pastoreio dos animais de todas as famílias da comunidade. Famílias foram se produzindo entre elas. Então é mais uma característica de fundo de pasto, nessa de familiar, de compadrio. Aí tem a questão da partilha e da vizinhança, que é muito forte, sempre divide a coisa com o vizinho. Seja no aspecto do resgate cultural, como o rezado, as danças, as rezas, os benditos, o valor medicinal das plantas. A gente cuida da área de fundo de pasto como a gente cuida da nossa casa, da nossa família. A questão do cuidado com a caatinga, isso é centenário, que a gente já conhece na história, que eles já não queriam que se fizesse cerca nem casa para que se preservasse o local dos animais pastar, que era a caatinga, e que eles mesmos já chamavam de fundo de pasto, né, por ser longe. Não quer dizer que só a comunidade tem a caatinga, mas sim todo o jeito de viver da comunidade, com sua cultura, com suas raízes, suas tradições, né, e todo o seu jeito de viver, né, na comunidade. Sertão belo, sertão que eu quis, sertão sol, sertão feliz. Sertão belo, sertão que eu quis, sertão sol, sertão feliz. O fundo de pasto e o respeito ao fundo de pasto, isso é mais velho do que a mesma história de fundo de pasto, né? Não era uma coisa assim legalizada, mas que a caatinga era totalmente fundo de pasto. Não tinha divisão, não tinha cercas, não tinha... A caatinga era livre, né? Como o jeito de se viver aqui, né? Desde o começo. Isso se vivia, todo mundo se preservava e se criava solto no sistema comum, comunitário, onde todos se ajudavam também, mas sem nada escrito, sem nada formal. O fundo de pasto se inspirou, na minha concepção, no Gênesis, que Deus não deu nenhum título de escritura a ninguém, né? Então Antônio Conselheiro, inspirado também no livro do Êxodo, né? Conduziu o povo até a terra prometida, ele de fato traz a Canudos também essa inspiração da terra livre, do povo livre, porque a terra é mãe, como eles costumam dizer no sertão, né? Consequentemente, é o que nos dá o sustento e também dá vida a todo o bioma caatinga, né? A maneira de produzir e viver no semiárido mais apropriada para a questão climática é o fundo de pasto. E por quê? Porque a característica climática aqui que a chuva não é uniforme. Ele cai numa certa mancha agora, depois na outra mancha daqui a 3 semanas, depois lá de novo. A gente chama isso, a chuva no semiárido é incerto, irregular na sequência temporal e na localização geográfica. É a característica. Se propriedades cercadas com arame, poste e tudo isso aí, e coloca os animais dentro, então pode ser você passa meses e não chove direito nessa sua propriedade. Mas a 1 quilômetro para lá, está chovendo bem, está tudo verde. Assim, o fundo de pasto coletivo, sem cercas no meio, que divide a área para cada proprietário, é a maneira mais ecológica, mais apropriada, porque os animais se deslocam para aquelas manchas onde choveu. Isso não é uma invenção nossa, não está escrito em canto nenhum, é simplesmente uma leitura da natureza. Como a convivência com o semiárido não é uma tecnologia, não é um pacote, não existe dentro de livros, mas convivência com o semiárido é aprender pela natureza como se comportar aqui e viver. Viver bem no meu sertão, viver bem no meu cerrado. Nossa terra é coletiva, nada aqui é dividido, somos povo organizado. Com
com a invasão na região, aproximação de grileiros, aí foi onde as comunidades começaram a se unir, a se juntar com o interesse de defender a todos e defender o bioma e também procurar cada dia melhorar as condições de vida da região. Nosso jeito de viver, no sertão e no cerrado, somos massa e fermento, nós somos o segmento, fundo e fecho de pasto. A construir essa área aqui, coletiva, com o esforço da comunidade, né, com o objetivo de fortalecer a organização e também uma forma da gente poder dar uma sustentabilidade aos animais da associação, da comunidade. Em 2001, 2002, a gente conseguiu um rebanhozinho de criação, construímos um aprisco, 2 cisternas, inclusive uma aqui também. Foi um dos primeiros passos que a gente deu, assim como a melhoria de vida na comunidade. Até hoje está aqui, né, são resultado da coletividade da comunidade. Na comunidade a gente tem uma mini fábrica de beneficiamento de fruta e o foco dela, o carro-chefe é umbu. O é extraído o umbu da área fundo de pasto. Então se nós percar essa área para esse cidadão, como é que nós vamos manter a nossa fábrica na produção? E aproveitamento também dessa matéria-prima de um bem tão precioso que é o umbu, né? Temos, além da área fundo de pasto, a área de recatingamento, tem o meu quintal de galinha que eu gosto muito, tem pouco criação também de ovelha e de cabra, a gente cria. E a gente também, além da gente cuidar do nosso quintal com carinho, com amor, a gente trabalha, faz um serviço que eu acho a importância e com fé em Deus assim, nunca vai acabar essa questão de se trabalhar comunitário, com toda a comunidade, igreja, né, associações, IPA. Aqui na comunidade temos uma área que a gente chama de recatingamento, e a ideia é justamente preservar o que tem na terra, na área de fundo de pasto, também recuperar áreas que já estão degradadas. Mas sempre por tradição a comunidade ela tem esse objetivo, essa forma natural de preservar. Nessa área nossa aqui é comum ver alguns animais como raposa, peba, o tatu-peba que chama, e alguns outros pequenos animais como o preá, o mocó, além de uma quantidade grande de passarinhos que tem ainda nessa área. A gente aqui não destrói a caatinga, além de a gente morador aqui, corta só um pau se for seco para fazer uma cerca, mas pau verde a gente não corta, a gente conserva. Defender mesmo a área, tá cuidando, né, tá regando, não deixar destruir, não deixar botar fogo, né, na caatinga. Então isso é muito importante, a conscientização das pessoas na comunidade, né, principalmente, e as de fora também, vendo, né, passar essa informação, para as pessoas não estar contagiando, né, que fundo de pasto, a caatinga tem que ser destruída, não, tem que ser replantada, tem que ser feito recatingamento, né, para a caatinga se recuperar. Vamos lá, a caatinga preservar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a caatinga preservar. Também tem a questão das tradições, uma roda de São Gonçalo, tem a diversidade das religiões, aí vem uma missa, vem um culto, tem as questões dos mutirões, samba de roda. Sobre roda de São Gonçalo, desde quando eu nasci e me criei, que a gente começa a dançar a roda de São Gonçalo, né? Uma comparação, a senhora está doente, a senhora tem fé em Deus, a senhora vai e se pega com São Gonçalo. A senhora tem que pagar a sua promessa. Meu divino São Gonçalo,
aqui mesmo, né? Tem comunidades que convidam a gente para ir tocar, né? E vai todo ano agora, é tradição a gente ter uma missa aqui, né? Para um novenário, 9 dias de novenário. No último dia o padre vem celebrar a missa aqui, tocamos na missa, tocamos durante os 9 dias também aqui, se reúne a família e nós saímos aí, tipo uma procissão, até as casas, tudo demais onde a família acolhe a gente tocando. Que é vaqueiro, gelo o cavalo que tem, pra correr um gado brabo na Caatinga de Belém. Quem não gosta mais de vaqueiro, não gosta mais de ninguém. Na área de recatingamento que a gente tem, que é para a devolução, para mostrar como é interessante ter o fundo de pasto, para mostrar qual a importância do fundo de pasto. Em si, hoje a gente vê a comunidade toda em si empenhada nessa atividade, de reconhecer o potencial e a importância de ser reconhecido como fundo de pasto essa comunidade. Principalmente a partir da luta do fundo de pasto, né? No momento em que estivemos numa dificuldade imensa em relação à garantia de estar numa comunidade, de ter a terra. Então, a partir daí, a ideia de dizer assim, eu sou comunidade fundo de pasto, mas que eu preciso lutar por isso, como lutar para que realmente fosse reconhecido. Então, a partir de 2013, as mulheres elas passaram a ser a protagonista desse diálogo, dessas discussões, tanto que foi fundada uma associação de mulheres nessa perspectiva. O território está demarcado, mas ainda não recebemos nem o título, nem o contrato, ainda está na discussão. A comunidade ainda luta por isso, né? A documentação do território, para garantir os seus direitos e mobilizando principalmente acesso às políticas públicas. Se tiver acesso às políticas públicas para a comunidade não depender mais do Estado e nem de outra empresa ou outra instituição, a comunidade fica mais fortalecida. Garantir a terra é uma luta constante dessas comunidades. A gente sabe que uma comunidade que não tem a garantia do seu território não consegue estabelecer um processo de produção, de organização social. Na verdade, é uma luta para que essas comunidades tenham seu território assegurado. Com esse entendimento de que não é possível o Estado passar o domínio das terras para as comunidades de fundo de pasto, e sim a concessão de direito real de uso, hoje a gente estima em mais de 700 comunidades. A CEPROME já tem certificado 306 comunidades, tem outros processos ainda para serem certificados através da Secretaria de Promoção da Igualdade do Estado. A gente estima hoje que passa de 700 comunidades, mas pode passar até de 1.000. Aquelas comunidades que ainda não estão visibilizadas ou que ainda não se auto-identificaram, precisam ser feito um trabalho de sensibilização junto a essas comunidades, para que essas comunidades venham se auto-identificar e o Estado reconhecer essas comunidades enquanto comunidades tradicionais de fundo de pasto. Vivo na comunidade, quero o nosso território, os meus direitos conquistados. Esses empreendimentos, que podemos chamar de intrusos na comunidade, eles vêm com um projeto totalmente diferente daquilo que a gente vive na comunidade. Ele vem com uma perspectiva de tirar, de desorganizar toda aquela convivência que a gente tem na comunidade. Se é de criar animais, se é de fazer um extrativismo natural, do umbu, do crauá, né, para fazer uma confecção de artesanato. Então, esses projetos que estão chegando na comunidade, eles são um projeto diferente, com uma visão diferente, em desarticular todo esse contexto da gente. O bioma Caatinga, que é o nosso berço, ele de fato está ameaçado. E como as comunidades tradicionais têm no seu bojo, né, a sua essência no bioma Caatinga, então nós estamos preocupados. A presença já na nossa região de Canoas, né, na divisa com Jeremoabo, de mineradoras e de indústria eólica, que eles compreendem que o raso da Catarina é o lugar da exploração. Só que nós estamos dizendo que não. Aqui a Caatinga em pé, também o povo de pé.
Hoje a gente sofre uma questão, eu digo, dramática, a questão da invasão dessa área de fundo de pasto, porque um cidadão se aproximou dessa área e evadiu equivalente a quase 1.000 hectares, onde a área é cerca de 1.890 hectares, então o cara tirou mais da metade dessa área, né? Então isso é prejuízo para a comunidade, é prejuízo para as famílias, e aí tenho certeza que a comunidade depois vai sofrer com essa situação. Mas nós estamos aí encarando o problema e tenho certeza que vamos ser vencedores. Os últimos anos, as comunidades têm vivenciado ameaças de grilagem. Então, nós temos conhecimento de várias regiões aqui, principalmente no submédio, que há empresas que estão prevendo, né, utilização de 200 e tantos mil hectares, diz que são donas de mais de 200 mil hectares. São as tentativas de grilagem que existem hoje. E como é que se dão essas grilagens, essas tentativas de grilagem? Então a gente fica muito preocupado porque de repente essas empresas ou essas pessoas aparecem com documentos dizendo que tem documento no cartório, né, reconhecendo essas áreas como de suas titularidades. Então a gente entende que há uma instrumentalização, né, dos cartórios para a grilagem dessas terras, principalmente das terras devolutas do Estado. Nas comunidades de fundo de pasto, tradicionalmente aqui, vivem tranquilas, criando seu rebanho, caprinos, ovinos, bovinos. Mas quando aparecem interesses econômicos de grandes empresas ou do próprio governo, começam a surgir as ameaças. Interesse principalmente latifundiário e econômico de vender a terra. Nós somos daqui do município de Curaçá, onde está mapeado mais de 80% do território para mineração, para todo tipo de mineração e pedreira aqui na região. Aí ficou nossa realidade. Aí vem o problema da energia eólica e agora os parques de energia solar, os grandes parques. Então a gente não é contra a energia limpa, a gente é contra a forma como esses projetos chegam nas comunidades, é de expropriação das terras. Não se pensa em alguns projetos de energia para as comunidades. Que elas chegam aqui oferecendo muitos dinheiro para todo mundo. E quando eles abrem a pedreira, nem todos da comunidade eles não chamam para trabalhar. 2, 3 pessoas mais trazem de fora. Eles chegam na comunidade procurando as lideranças, querendo entrar na comunidade, oferecendo emprego, melhoria de vida, e na realidade não acontece. E vem aqui, destrói os embuzeiros, que nem teve uma pedreira aqui ao lado da barragem, que eles destruíram muito pé de embuzeiro. Entram sem autorização na área de fundo de pasto, fazem picadas, cortando a mata da caatinga, não respeitam mata ciliar, né? Tudo isso com licenças ambientais que o próprio governo dá, porque é interesse do desenvolvimento, só que a gente não sabe de quem. Vem na nossa região, abre um buraco de tamanhos que a gente não pode nem calcular, que não deixa a gente ver. Atinge nosso lençol freático. Uma das consequências, além da seca, é abaixar o nível da água que a gente tem aqui, né? Muitas cacimbas aqui da região secaram. Toda a comunidade culpa a mineração Caraíba, outras mineradoras aqui. A gente vai falar que porque está destruindo, eles dizem que não, que aquela área já compraram, o pessoal não tem nada a ver, é deles. Para eles tanto faz, eles dizem que quando fez aí já tem tirado papel por IBAMA, por tudo, já é liberado. Porque o rapaz falou para nós, para mim não é ajuda, para mim é ameaça. Parece grileiro, demarcar a área para vender para a mineradora. Tudo isso é complicação. Os desafios estão colocados basicamente nesses 2 planos, né? O plano do reconhecimento formal, jurídico, e no plano também do assédio, da violência que essas comunidades estão submetidas por conta dessa fragilidade jurídica, né? Mas é verdade também que só o reconhecimento formal não garante a proteção dessa ação violenta, porque tem a ver aí com, inclusive, como as escolhas, né, que a nossa sociedade vai fazendo do ponto de vista de reconhecer quais atividades econômicas vão presidir aqui vão orientar a nossa vida, assim, enquanto país, enquanto nação, enquanto Estado. Então a nossa preocupação maior é isso, que será realmente uma destruição, até mesmo chegar ao ponto de das famílias poderem ter que migrar, sair da sua posse, né,
da seu local de nascimento que tem, né, na comunidade, dessas pessoas deixarem esse modo de viver. É uma luta que a gente precisa estar fazendo durante todo o tempo, para que outras comunidades não fiquem esquecidas ou invisibilizadas, porque o processo de invisibilização das comunidades não é uma questão por acaso, é uma questão política que precisa ser dada oportunidade a essas comunidades para se auto-reconhecerem, e o Estado e a sociedade reconhecerem também como comunidades tradicionais de fundo de pasto. Não corte um só pé de pau, não toque fogo no mato, deixe os bichinhos viver, maneje os bois e os bodes, dê um descanso, seu moço, pra terra e pro pasto. O Estado devia entrar e fazer ação discriminatória de toda essa área, de todo o município, e identificar as comunidades que estão dentro dela e protegê-las, com políticas públicas, beneficiando o seu produto, né? Agregando o valor, como eles dizem, né? Garantindo as políticas públicas que chegam às comunidades, não via politicagem, via assessoria técnica, com projetos mesmo de sustentabilidade, que a comunidade tem condições de tocar elas. Tem várias experiências com a cooperativa da Coopercook mesmo, que a comunidade consegue produzir e garantir seu sustento. E tem outras comunidades aqui que querem desenvolver isso. Quem tem um caprino aqui na região, se não tiver uma área de fundo de pasto, não tem como criar. E se não tiver o caprino, não vai para a mesa do cidadão na cidade, né? Então, assim, diretamente essa área de fundo de pasto ela é importante para todo mundo, né? Porque se a gente não garante essas áreas de fundo de pasto, no futuro não se cria mais nada de animais, né? Tanto nativo, né, quanto os animais mesmo que a gente cria aí na Caatinga. E também eu acho que a gente deve acordar para a questão da quantidade de animais nesses fundos de pasto. Então eu defendo que a gente tem que diversificar. Além do bode de Caatinga para produzir carne, uma das coisas que eu defendo, que eu acho que o pequeno produtor do fundo de pasto, ele tem que produzir leite. Porque com 10 cabras, que não atinge o fundo de pasto, que não gasta muito, que não requer muito alimento, não requer muita água, com 10 cabras boas de leite, bem tratada ali no quintal da casa, você pode tirar uma renda melhor do que de 70, 80 cabras soltas no fundo de pasto. Espero que os jovens, as crianças que estão vindo, que não se afastem da sua comunidade, que lutem, que trabalhem pela sua comunidade, assim como os mais velhos estão fazendo por ela. O maior anseio, né, da juventude rural é a questão dos estudos e de uma geração de renda, né? A tendência é sair da comunidade, né? Então, eu acho que o intuito da Rede Comunidade é de ver depois e trazer essa juventude de volta, né? A juventude tem que começar a ocupar para fortalecer e aí estar mais junto para buscar melhorias, não só para a juventude, mas para a comunidade em geral. E para que a juventude não venha vir embora do campo, das comunidades. Eu gostaria que nunca acabasse isso. Ficasse para sempre, até quando eu morresse, que meus filhos, meu neto que ficasse, contasse que existia isso. E amo morar aqui na Fazenda Canabravinha, amo mesmo. Uma que é o pessoal tudo é organizado, se junta, a gente fazer um movimento, ninguém faz só, o pessoal chega junto, por isso que eu gosto. E de repente uma pessoa sozinha faz a defesa do território, ou 2 ou 3, mas quando a comunidade inteira ela se interage, ela se integra, essa luta ela é bem maior, ela é bem mais visibilizada, ela é bem mais ampla. O fundo de pasto só existe por conta da comunidade, então sem ela não é possível de se fazer esse processo. Sem a união da comunidade, sem a organização, não tem como se avançar, como se buscar melhoria de vida para a comunidade. Fundo de pasto! Nosso jeito de viver no sertão! Fundo de pasto! Nosso jeito de viver